Começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Hoje tem que falar assim, né, Kaique? Sim. No programa de hoje, vamos bater um papo com o rei dos dividendos, olha só, com meio século de investimentos na Bolsa, né? E um certo patrimônio construído e muito respeito, muito merecimento. O homem de ações. O homem de ações, ele é o maior investidor pessoa física da B3. Hoje a gente está aqui com o Luiz Barsi Filho. E olha só, a gente já gravou algumas vezes, já teve podcast, a gente já gravou junto também pro canal do Primo. E a ideia hoje é botar o papo em dia, né, cara? A gente tem que se atualizar, porque historicamente... Eu não tô vendo o Lucão aqui. Todo ano a gente passa aqui pra pegar a dica quente. E aí segue o ano inteiro. E aí segue, Faz 5 anos que o que ele fala tá ali na pedra. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Né? Afinal de contas, uma das coisas que aconteceu nesse último ano, a gente quer saber a opinião do Barsi sobre ela. Assim, teve eleição, teve fraude, teve taxa Selic que não cai. Nossa, cara. Tem um monte de ação aí que a gente vai falar hoje. Não aguento mais esse mercado, cara. Minha carteira... Todo mundo quando fala assim, não, cara, mas olha aqui, o Ibov tá subindo, isso aqui lá. Nas minhas ações não tá surtindo efeito. Não, peraí. Aí você não tá nem ouvindo o Luiz Barsi Filho, nem o Thiago Negro e nem o Luiz Barsi, porque aí você tá de sacanagem. Tô indo no instinto. Você tá na fase de tecnologia ainda, né? Eu tô Nossa, nas cara. Big Techs, explodir. Então, primeiro de tudo, gostaria então de agradecer a sua ilustre presença. Luiz Barsi, muito obrigado mais uma vez por contribuir com a gente aqui, viu? É um prazer. Isso, sucinto. Ele vê sempre aí, mas é isso aí. E além disso, claro, a gente também está aqui com a Luíse Barsi, que é filha, aprendiz, é a maior embaixadora da metodologia Barsi, ela é economista, analista CNPI, né? E ela, aliás, uma das coisas interessantes de saber é que ela ficou conhecida nas redes em um determinado momento, porque ela só descobriu depois que o pai dela investia em ações dessa forma. Então ela passou boa parte da vida, né, de fato aprendendo, investindo, e depois teve uma grata surpresa. E hoje eu sinto que é uma das maiores promessas do Brasil no mercado de investimentos e vai levar o nome Barsi por muitas décadas ainda. Então, meus parabéns e obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigada de novo pelo convite, é um prazer estar aqui e espero que as suas palavras se cumpram aí, se Deus quiser. Vão se cumprir, é isso aí. Com certeza. Bom, tem uns recados aí, turma, de começar? Putz, tem um recado bom que é de um negócio que bombou. Bombou demais. Isso é verdade. Que É verdade. são as aulas do Barsi. Olha só, em agosto a gente vai ter aula magna, online e gratuita sobre o método Barsi de dividendos. E eu vou te falar uma coisa. Esse método funciona. O que esse cara sabe é como gerar dividendos. É porque você vê muita gente na internet, né, que ensina, só que você tem gente que ensina algo que faz sentido na teoria, mas não passou pelo processo. Sim. Não é validado pra ele ainda. Não é validado pra ele. O Barsi aqui, você investe desde quantos anos, Barsi? Desde tempo, né? para investir, desde 70 por aí, 70 eu 1970, você tá falando? menos. Tipo, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Né? Mais de 50 anos investindo. Você lembra com quanto você começou? Enquanto eu comecei, Seu primeiro investimento, assim? Bom, eu comecei investindo assim da forma que eu programei com ações da CESP. Eu comprava 1.000 ações por mês. E você, sei lá, se fosse trazer pra Invariavelmente. real, assim, você saberia quanto daria isso? Não, 1.000 ações por mês, ela custava 45, 50 centavos, faz a conta. Caramba! Começou a investir com centavos. Cabe no com bolso, 50 né? reais Que por beleza. mês. Então o Barsi começou a investir com 50 reais por mês. Não, e eu que legal, né? Às era vezes quando a gente 500 fala... Era 500 reais, né? 1.000 ações. Ah, mil 1.000 já ações, aceitado, desculpa, era não 500 100 reais. ações, tá. Caramba, então 500 reais por mês. É muito legal quando a gente fala, às vezes, né, de você investir por 20, 30, 40, 50 anos, parece uma coisa muito distante, mas chega, né, cara? Chega. Então tem que ir Chega fazendo. mesmo. Olha aí, Chega. passou-se 50 anos investindo aí. Cara, uma coisa até, antes de continuar o recado, eu tava conversando com a Luíse antes ali, eu tenho refletido um pouco sobre o investimento familiar. Porque é o seguinte, você, quando investe, né, se você investir, por exemplo, o Barsi começou com 500 reais por mês. Se você começar com 300 reais por mês, em 10 anos, você transforma o seu patrimônio em mais ou menos 69 mil reais. É um bom dinheiro, mas não muda a vida da maioria das pessoas. Só que se você investir por 100 anos, 300 reais por mês, sem descontar a inflação, você chega em 4 bilhões de reais.
Só que assim, você não consegue investir por 100 anos. 100 anos ainda. Sim. Não é? Só tem uma forma de investir por 100 anos, que é você investir de uma forma familiar. Não é? Ou seja, você investindo por gerações e gerações. Por isso que é importante você levar o conhecimento dentro de casa também sobre investimentos, porque virá algo muito poderoso. Às vezes a gente vem de uma família onde o pai deu tudo, carinho, amor, etc. Mas você saiu do zero em dinheiro. Quando você sai do zero em dinheiro, você não tem um compound em cima disso. Sim. Agora, quando você sai de algum lugar, essa multiplicação e perpetuidade familiar faz muito sentido. Por isso que eu acho que essa metodologia da família Barsi é tão importante para os brasileiros que estão assistindo a gente aqui. Muito. E até aproveitando esse gancho, então, olha só. Se você quiser enriquecer ao longo prazo, investindo em ações, e você só tivesse tempo para assistir uma coisa daqui até o final do ano, você deveria ver essa série de 4 aulas gratuitas. Com certeza. São aulas incríveis, cinematográficas, que muito conhecimento. Concordo, nós vamos gravar na Clabin. Inédito, nunca ninguém foi Como gravar vão ser lá. essas 4 aulas assim, Luísa? Muito legal. Bom, vai ser 100% focado no método de dividendos, né? Tá. Principalmente para quem está iniciando, para quem não faz a menor ideia, né, de por onde começar, para quem estava perdido. E agora a bolsa voltou a ficar na moda de novo, né? Sim. Então é importante que as pessoas estejam cientes que você ter uma estratégia é extremamente importante nesse momento, né? E uma dessas aulas, como eu disse, foi gravada na Clabin, na maior fábrica que eles têm lá em Telemaco Borba, na fábrica de Monte Alegre, do Puma, que é a fábrica de celulose. Então a gente mostrou desde o início do processo, que é desde a mudinha, né, que é uma fábrica totalmente verticalizada. Então eles controlam desde a semente que eles plantam nas florestas, que eles colhem, claro, né? Todo o processo da celulose, transformação, né, também em papel cartão, embalagem. Então, uma aula muito legal, muito especial. Mas, por exemplo, vocês visitaram a Clabin para gravar essa aula, mas qual que é o sentido de visitar a Clabin para uma aula como essa? Assim, o que quem assistir pode aprender ao perceber que vocês visitaram uma fábrica? Eu acho que a primeira percepção é justamente de você conseguir associar essa coisa da financiarização, quer dizer, essas 4 letrinhas piscando, com um ativo né? real. Você tangibilizar que você está se tornando sócio de alguma coisa. E segundo se você vai investir para longo prazo, você precisa saber minimamente o que as empresas fazem. Então, antes de você partir para as próximas aulas que são mais quantitativas, ou seja, fala de preço, fala de dividendo, você precisa entender o que a empresa faz, como que ela funciona. Eu acho que tangibilizar isso na prática é muito legal. Eu acho que isso realmente faz você olhar com outros olhos aquele ticker da empresa, né? Você fica falando assim, é uma empresa, mas, é um númerozinho, custa R$10, mas o que essa empresa faz? Quando mostra tudo no processo. Muda. Eu vi em 2016, acho que foi quando eu conheci o Barsi. O Barsi, ele falou muito sobre algo que é óbvio, mas é óbvio quando alguém fala, né? Que ele falou que quando você vê aqueles códigozinhos na tela, não é naquilo que você investe. Você tem que investir em negócios. Negócios que são rentáveis, que são lucrativos. Você precisa investir de fato, né? Então, a diferença é muito grande entre você simplesmente comprar o que custa R$100 ali e você investir num negócio, ter um plano que vai gerar fluxo de caixa, vai criar valor na sociedade, né? Então, para a galera que está assistindo a gente aqui, você vai ter acesso, né, a um método que fez basicamente alguém construir patrimônio ao longo da vida de uma forma consistente, tá? E você vai aprender a escolher ações pagadoras de dividendos e você vai deixar os juros compostos fazerem essa mágica, tá? Então, são 4 aulas. Fala que é gratuito pra eles não esquecerem, cara. Gente, é totalmente gratuito e assim, uma qualidade absurda, porque a gente mandou um time inteiro para filmar lá na fábrica. Tipo assim, eu acho que do time do Prêmio Estúdio lá foi câmera, vídeo, foto. A gente gastou um dinheiro muito grande para fazer uma produção linda para você assistir e é totalmente gratuito, tá lá no YouTube. Exatamente. Eu só gostaria de complementar, é isso que ela falou, é o seguinte, que a Clabin, ela é a empresa que consegue mostrar para você o que é sustentabilidade, que é uma coisa muito importante no mercado. Então, a Clabin, através do seu processo produtivo, ela consegue desenvolver um tipo de postura que você mesmo imagina o que é a sustentabilidade dela. Então, por exemplo, ela pega uma semente e coloca num cartuchinho, aquela semente aparece, né? Aí ele reproduz aquela semente num outro cartuchinho maior, vira uma muda, aquela muda
ele planta na terra, aquela muda se desenvolve, vira uma árvore, aquela árvore ela é cortada, desbastada, é colocada num tacho, como se diz, só para exemplificar, com produtos químicos e vira uma pasta mecânica, isso que a turma chama de celulose. Isso aí, então, é colocado numa máquina extraordinária que converte isso em papel ou cartão. Então, o que aconteceu? Esse processo parece ter chegado ao fim, mas não chegou. Por quê? Porque ele pega novamente uma sementinha e desenvolve a mesma atividade, o mesmo projeto. Então, a Klabin é uma empresa que ela consegue demonstrar o que é sustentabilidade. Tá. Não, e é legal que é o que você fala, ela cria valor, né? Ela gera valor. Literalmente. Ela cria valor. Exatamente. Em algo que a sociedade usa todo dia, né? Porque, por exemplo, quando Você você tá fala usando de agora, papel, tô usando aqui. o Kaique, você usa o papel quando você vai no banheiro todo dia. Todo dia. A gente usa papel o tempo todo, pra tudo. Não é? Desde a embalagem que você come uma comida ou ir no banheiro. Exato. Aí tem Delivery. o livro do Barsi aqui, que aliás, meu, assim, tá bombando, né? Sim. Mostra tudo do Barsi ali pra tu. Pô, usa papel também. Quanto mais gente compra o livro, mais papel precisa, né? Então, pô, legal isso daí. E o papel ele não é utilizado apenas e tão somente, né, nesse tipo de embalagem. A Klabin ela se especializou na embalagem final. Por quê? Porque do papel de embalagem, ela converte em papelão ondulado. E o papelão ondulado, então, ele é transformado em caixas que acomodam os produtos. E recentemente, como houve uma degradação bastante forte no que diz respeito ao plástico, a Europa, o principal consumidor de frutas, também exigiu que as frutas fossem acondicionadas no papelão. Tá entendendo? E o papelão ele também é usado como uma embalagem. Quando eu compro alguma coisa, sei lá, da Amazon, vem às vezes uma embalagem de papelão. Também. São múltiplas utilidades, são múltiplas formas de se embalar. Quando se embala uma caixa, aí a contextura do papelão é muito mais robusta, né? Porque vai uma sobre a outra. Sim. E é isso aí. Então, essa transformação originou um mercado melhor para a Klabin, é isso? Um mercado onde o papel ele volta a se constituir num produto degradável, tá entendendo? Que é o sentimento de toda a humanidade. Olha só. Só que aí você tem um próximo passo disso, né? Porque o que o Barsi falou agora foi basicamente explicar a cadeia de criação de valor que existe dentro da Klabin. Só que não é porque o negócio ele agrega valor que ele é um bom negócio, porque Exato. você também tem que entender qual é o preço que você deve pagar por isso. Sim. Né? Pô, vou comprar um livro, né? Assim, pô, um livro, pô, R$30 é de graça. Pelo Se você conhecimento. pagar R$1 milhão, pô, depende do livro, aí tem que ser o do Barsi para justificar. Exatamente. Né? Então, assim, tem um preço que você tem que pagar. Total. E aí, para você poder chegar à conclusão de qual é um preço justo para que um investimento seja um bom investimento ou um mau investimento, aí acho que parte dessa pergunta é o que vai ser respondido nessa série aqui. Exatamente. Porque tem várias ações e empresas que pagam dividendos, mas não quer dizer que seja um bom dividendo por causa Perfeito. do preço da ação. Perfeito. E que seja um dividendo perene, né? Isso. Perfeito. Então fica aqui o convite para você participar dessas 4 aulas gratuitas. Link na descrição, né, Lucão? Você vai Link colocar. na descrição, QR Code na tela aqui, tudo Isso. mais. E aí é importante vocês saberem que no final dessa série de 4 aulas gratuitas, a gente vai abrir inscrições para a 3ª turma do MBA Valo Investing com o Luiz Barsi, tá? Esse MBA tem sido um sucesso gigantesco, tá na 3ª turma já. Assim, tem muita gente querendo trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, por causa disso. Tem gente montando carteiras de investimentos com muito mais profundidade, muito mais consistência e, de fato, mudando o seu padrão de vida de uma forma consistente, tá bom? Então, pegue seu convite gratuito e aprenda, de fato, com quem chegou onde você gostaria de chegar, tá? Barsi, eu tenho uma pergunta para te fazer, para te começar aqui. Eu lembro que o último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso.
que a gente ia perguntar assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Isso é verdade. Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Palmas pro Barça. Tá bom, você por dia. Foi uma evolução de evolução 100 mil reais pequena, por né? dia. Barça, meus parabéns. Viu? Meus 100 mil parabéns. reais por dia na brincadeira. É uma posição, Não, a evolução foi pouco. 126. Você tá desmerecendo 26 de então, novo. então foi 110 a mais do Isso. que... Cara, conseguimos a resposta então. 126. Todo ano a gente precisa. O Barça, todo ano a gente precisa atualizar isso, tá? Tava bom, Se fosse 6. Pô, 6 pau por dia? Que, ó, ano passado a gente veio, era 1 milhão e 15 por dia. É. Agora a gente tá em 1 milhão e 126. Bom, né? Como estaremos em 2023? Eu não sei, a gente vai voltar aqui em 2024. Eu acho. Gente, para aí rapidinho, vamos fazer uma conta. 1.126.000 reais por dia é equivalente a 411 milhões de reais por ano. Isso eu tô falando só de dividendos, eu não tô nem falando da carteira dele, da rentabilidade de todo o dinheiro dele. É só de dividendo, é separado isso. 24, né? Eu acho que Menos? Ah, Eu Calma. acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai estar- economia. Não precisa ser um sábio. Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então não é difícil você prognosticar. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21 e 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Mas é normal. Ô, Luiz, e pra você, deixa eu perguntar pro seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo, então você tira e põe outro no lugar. A Eletrobras, ON, nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar. Entendeu? Entendi. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Muito bom, muito bom. Tá certo? Aí, deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta perto dos últimos tempos, só que também está na iminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda, né? Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né, se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da bolsa de valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar bolsa de valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%.
o país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar riqueza. Tá entendendo? Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego como o governo pretende. Aliás, até eu diria o seguinte: há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim, prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Mas Essa agora- é a minha visão. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, tá correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então ela tem assim uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. E outras também que fazem dessa maneira. A Klabin é uma delas, né? Ela tem custos em real e em algumas ocasiões ela vende em dólar quando ela exporta, né? Então é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregados, melhor dizendo, tá certo? Que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. Ninguém vai consumir se tiver endividado. Então, uma coisa leva a outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair, então tem o programa Desenrola, enfim, que são iniciativas como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Né? Então, quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Eu não acho que é somente a taxa de juros. Eu acho que o nosso país, ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido, né? Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Tá entendendo? Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha aqui no operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância
de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção, a menos que você exporte. Está entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Está correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando O camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem, se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção, tá certo? Então você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que exporte. Agora, uma estrutura industrial que exporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então, a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico. Está entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Essa aqui é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos. Tá certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece. Né? Geralmente, né, a gente tem muitas medidas que a gente ouve, às vezes, o governo anunciando, que parecem que são medidas boas para quem ganha menos. Mas, geralmente, a gente vê que os mais impactados no médio e longo prazo, geralmente, são essas mesmas pessoas, claro, que estão aplaudindo um movimento que, economicamente, às vezes, não faz sentido. E agora, até aproveitando esse gancho, tem muitas mudanças que aconteceram e estão acontecendo esse ano. Vou perguntar sobre várias, né? Falei um pouquinho sobre taxa de juros, bolsa de valores. E o que você está achando do nosso digníssimo que vocês estão usando, palavras são difíceis. Nosso digníssimo presidente Lula, assim, para o mercado acionário. Você está vendo de alguma forma que isso está impactando positivamente, negativamente? Porque na última vez, né, a gente saiu daqui e o Barça estava muito feliz, né? Quase deu um beijo na boca da Dilma, não foi um negócio desse? Mas aquele foi em virtude de um procedimento. Um procedimento extremamente inadequado, não é? Ela tentou, através de um decreto, alterar o custo da energia, coisa que isso aí é impossível, né? E aí o preço caiu, né? Aí foi daí aquele afeto. O que aconteceu? Aquilo lá era um procedimento tão inadequado que todos venderam as ações. E eu aproveitei para comprar porque a coisa chegou num preço tão banal, tão insignificante, que a relação preço-patrimônio chegou a ser 10 centavos, 8 centavos, 8%. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque você tocou num ponto que é crucial para mim, que é quase que ser anticíclico de alguma forma, né? Você falou, todo mundo queria vender, eu comprei. Quando você olha de fora, isso parece óbvio, parece lógico. Se todo mundo está vendendo, existe uma simetria, é um bom momento para você comprar, por mais que o cenário não seja favorável, porque o pessimismo já reflete no preço, né? Só que do outro lado, as pessoas não têm coragem para executar esse movimento contrário ou por algum motivo não o fazem. O que você, que já passou por tantos movimentos como esse, pode nos ensinar sobre esse tipo de situação que aparece até que frequentemente no mercado? Existem exemplos mundiais que, se você for analisá-los, por exemplo, o crack nos Estados Unidos em 1929. Grande parte quis vender e poucas pessoas compraram. O Warren Buffett foi um dos que comprou. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso mostra uma coisa importante.
que o mercado de valores, além de ter uma definição de ser um mercado de risco, ele também é um mercado de oportunidades. Então, cada vez que se apresenta um fator econômico, um fator político, tá certo? Que possa conduzir os preços a níveis super atrativos, então isso se torna uma oportunidade. Entendeu? Mas o que é preciso? Porque assim, tiveram momentos na economia, eu lembro do Covid, por exemplo. O Covid, a bolsa caiu lá, cara, acho que em 2 meses, 3 meses, caiu 50% quase. E aí eu lembro que esse foi um momento onde eu tava com medo. Só que eu tava comprando. Então eu chegava lá no meu home broker todo dia, lembra? Ia te gravar vídeo todo dia e comprava. É mais uma cabeça, tipo, qual é o racional de, tipo assim, você ignorar o valor que tá ali do ticket, tipo, meu, caiu 50%, e onde eu tenho que olhar pra falar assim, não. Tipo, tava R$20 e agora tá 10, mas, tipo, nada mudou. Porque, meu, esse número de cair de 20 pra 10 é assustador. Qual que é o segredo para que eu possa executar o movimento na hora que eu tenho que executar? Seja uma forma de pensar, seja mentalidade, ou seja a racionalidade do preço. Qual que é esse segredo para eu não perder essas oportunidades e para eu identificar essas oportunidades quando aparecem? É você ter a consciência. Convicção. Ele tem muita convicção no que ele está fazendo, né, pai? Não, além de convicção, experiência, tá entendendo? Por exemplo, eu quase que todas as empresas eu fui visitar. Então, se o mercado caía de 20 para 10, eu sabia que era um fator psicológico. A empresa ia continuar produzindo. Então, essa é a oportunidade, é o conhecimento, tá entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, eu não fui em Harvard, tá entendendo? Eu não me formei na USP, mas eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Foi a Klabin que me ensinou, tá entendendo? Então, eu pratico isso que a Klabin me ensinou, porque outras empresas também agora já desenvolvem o mesmo posicionamento da Klabin. Então eu chego até a dizer o seguinte, graças a Deus que eu não me formei na USP. Por quê? Senão eu seria provavelmente um economista, mais um economista correndo atrás de emprego. Tá certo? Então eu aprendi o quê? Eu aprendi que você tem que investir na geração de riqueza e correr riscos, tá correto? Riscos que eu corro até hoje, só que são riscos calculados. O que é um risco calculado? Por exemplo, eu tenho não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou. É mais fácil falar que não quebraram, né? Que são as poucas que Não, mas é que elas vão se revezando, né? Vão se Trocando juntando, sempre vão comprando, É que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e no fim ele acaba caindo no abismo, né? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que tá tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa...
Não, eu acho que é isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melios. Eu também tô. Melios, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. Não, Por falta de Carregar opção. 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, foi considerada assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê que a Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Porque hoje o papel tá 42, 43. O meu papel caiu, a minha Melis caiu, eu não Sem comprei tempo. mais. Cara, o negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. O que ele estiver Sem comprando, tempo. você já fica olhando. Ou então, né? ou então Cara, telefone. ou Muita então quilometragem telefonar. rodada. Não precisa ficar Ou com a telefonar, manda um WhatsApp. Vou te Vou passar uma cara. dica melhor. Se Eu você fizer quero- um MBA, provavelmente você não vai precisar da cadeira. Você teria comprado, do lado cara. dele. Nossa, cara. Eu quero que vocês sejam os primeiros. Veja bem, o que o mercado ensina. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses. Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Tá certo? Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você, mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que, de fato, ele está caro. Então, a gente pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo lógica? não estando caro, Você acha que tem uma influência? eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, certo? Eles colocam as ações e vão para frente. Então, você veja bem. A IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Acervo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando o cidadão
quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. Certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Tá entendendo? Então, o papel pode até não subir. Tá entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. Tá entendendo? Você veja bem, eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa aqui, quando foi lançado um papel chamado, aquele do Iterapero, como é que é? Espaço laser. R$11. O cidadão esteve aqui perante nós e falou: Sr. Márcio, eu teria o máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista. Eu falei: olha, eu lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia de amanhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa. E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Tá certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né? Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, ela soltou as ações a R$11, chegou a R$1,80. Agora, ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$5. Não dá lucro e não paga dividendo, porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Tá certo? Do jeitinho que você gosta, né, Marcos? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo. Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Tá certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa R$5. Ela não paga dividendo
e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, quando o governo acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente, 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho seja pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral. Tá certo? Custa R$4,40, R$4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Então, esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal. Falando em algumas histórias tristes... Isso ninguém falou no mercado. E você vai ver que vai se acentuar. Essa lógica você diz de ações alugadas, que fazem uma ação talvez cair de preço, ter uma oportunidade. Né? Qual que você acha que foi a razão que detonou o preço do Bradesco? Deus. Ações alugadas? Alocação. Quase 300 milhões de ações alugadas. Caraca. Falando em destruição de valor, histórias tristes, porque a gente tá ouvindo só história triste, né? Minha carteira é só... só violino, ferrou, só as violinas. Pô, cara, eu quero falar de mais uma história triste antes de a gente partir para histórias positivas e alegres. Porque a gente precisa dar uma esperança pra galera que tá aqui. Sim. Não é? Tem que mostrar que tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom também. Porque assim, eu queria saber o seguinte, Barsi, eu não lembro de ter passado por algo parecido no meu tempo de mercado. Passei por algumas coisas assim, mas não necessariamente como essa. Mas esse ano a gente passou pelo caso das lojas americanas, né? A gente tá falando da dívida de 47 bilhões e tal. E eu sei que é um segmento que você já não é muito fã, vocês não são muito fãs. Sabia que eu voltei até comprar chocolate em loja física pra ver se eu dava uma uma ajudada ali? Pra ver se dava uma força, mas não sei se vai ajudar, não. Antes do cinema, né? Antes do cinema eu passo lá, compro 3 barras de chocolate pra ver se eu dou uma força. Fazer uma contribuição, né? Pague uma, leve 15, né? Mas, cara, mas muito legal, mano. Mas assim, tem algum aprendizado que você tirou disso, que a gente possa levar para a perpetuidade, assim, dos investimentos? É uma gestão fraudulenta, só pode ter sido uma gestão fraudulenta, a verdade é essa. É uma gestão fraudulenta não revelada nos balanços, né? Tá correto? E outra coisa, é varejo. Certo. Eu já tinha falado isso no último podcast, gente, nem vai ser varejo, olha como você... O Barcelona é tipo a Bíblia. Tipo, é mais atual que o Jornal de hoje. Os 10 mandamentos. Tipo assim, pô, já te falei, cara. Eu já falei 3 vezes pra você que varejo não é o jogo. Mas sabe uma coisa que eu achei, pô, cara, nesse negócio da Americanas? Pô, o nosso mercado já não tá, tipo assim, pô, maduro pra ter esse tipo de coisa, sabe? Não é uma coisa... E você, veja, né, cara? e você veja que coisa interessante. Este procedimento da loja americana afetou muitas empresas. Com certeza. Muitas empresas que produziam vendas com time, com tempo, com prazo, né? Balduco foi uma delas. Grandes A Lacta fornecedores. foi outra. Como? Grandes fornecedores, né? Grandes Chocolate. fornecedores. Então, Nestlé é também, o tal né? negócio. Por quê? Olha, teve até uma empresa, uma das empresas mais antigas do país, de chocolate, nunca foi
o melhor chocolate do mundo, mas sempre foi um bom chocolate, uma empresa se chamava Pan? Pan. A Pan em São Caetano, fica em São Caetano. Pan. Muito Eu bem. conheço, hein? Sou de São Caetano, hein? Essa empresa, Já era, né? assim que se revelou o que aconteceu com a loja americana, ela pediu a autofalência. Caramba. Tal era a dependência. Por quê? Porque ela vendia para as lojas americanas, pegava a fatura e descontava no banco. Mas, com isso, ela agilizava a sua atividade. Quando ela soube que não ia receber nada, ainda ela tinha que pagar o banco, ela pediu sua autofalência. Cara, teve muitas editoras de livro também que tinham, sei lá, É. 2 milhões de estoque. Tem um amigo que perdeu. Tem uma lista aí de credores que nunca vai ver essa grana aí. Nosso amigo lá, ele falou pra mim, foi 2 milhões que ele perdeu. Nossa, eu acho que a grande lição é que não existem jabuticabas. Eu não acredito em jabuticabas. Quer dizer, a Lojas Americanas era tida como uma referência diferente do varejo. Ah, porque tem uma marca centenária. Poxa, é uma das varejistas que consegue distribuir bons dividendos. Então, Mas deixa eu falar uma complicado. coisa. A loja americana, eu conheço a loja americana há muitos anos. A loja americana sempre teve um procedimento operacional interessante. Só para caracterizar, as empresas do setor de medicamentos, alguém um dia falou para mim o seguinte: Barsi, a minha empresa eu compro por tonelada e vendo por grama. Entendendo? A loja americana comprava por grossa e vendia por dúzia, em saquinhos, eu me lembro. Então, enquanto ela pôde desenvolver essa atividade, ela sobreviveu. Sim. Mas ela foi progressivamente regredindo. Vocês vejam o seguinte: na rua Riachuelo, não me lembro se é rua Riachuelo ou Senador Feijó, a loja americana ocupava a loja dos dois lados. Ela foi gradualmente definhando, tá certo? Por quê? Porque ela operava também o quê? Em linha branca, em eletroeletrônicos. No fim, Eles já foram referências em DVDs e livros. Você, tipo, ia muito ver papelaria, né? qual é o porque- filme do momento. ela acabou vendendo o quê? Né? Acabou vendendo roupa, né? Acabou vendendo calçada, acabou vendendo louça. Tem sido Então, tudo isso foi degradando a atividade da empresa. Por quê? Porque o varejo, realmente, ele é muito penalizado pela economia. Falta do quê? Falta de poder aquisitivo. Tá entendendo? Então, o camarada compra uma geladeira e fica com ela há 20 anos. Não deveria ser. Se ele tivesse poder aquisitivo, ele trocaria mais vezes pelo modelo, pela beleza, enfim. Tá certo? É isso aí. Antes só de eu sair desse modelo da Americanas, você aí, amigão, que pegava em Americanas e comia chocolate e não pagava, pegava traquinas e não pagava, você também é responsável. Se sinta culpado, né? Se se sinta sinta culpado. culpado. Você também ajudou a falência da Americanas. Olha só, Ô, Barsi, eu queria só retomar esse assunto aqui, que eu acho que é importante, assim, tanto para mim como investidor, né, acho que para a galera que também está nos ouvindo, porque a gente está indo para o terceiro governo Lula, né? E o Lula, ele tem um discurso geralmente sobre incentivar setores como varejo, construção, educação, e são setores que você não costuma investir, né? Sua opinião sobre esses segmentos, esses setores, eles mudam de alguma forma? E você vê o governo impactando ou você tem uma visão de que, cara, o governo não impacta em nada nos investimentos? Como que você vê essa relação toda aqui? O governo não vai conseguir, porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte: o poder aquisitivo fugiu do bolso do consumidor. A cada momento que passa, o cidadão tem mais dificuldades de consumir, tá certo? Quanto mais de investir, cada dia que passa, os investimentos se tornam mais difíceis para aqueles que são portadores da pequena renda ou da baixa renda.
Não, eu acho que o governo tem que tomar uma decisão muito importante. É a de mudar a estrutura de distribuição de renda. Agora, se você vai falar como, você acaba sustentando a mediocridade. Então é preferível, claro, deixar que os medíocres tentem reformar as coisas nesse país, certo? Eu já tentei várias vezes, quando presidente do Convecon, falar com alguns líderes, né, do Congresso, mas eles não querem saber. Eles não atendem, não. Eles preferem assim a miopia, tá certo? Do que pegar um assunto e destrinchá-lo e resolver a questão. Tem algumas perguntas ainda para te fazer, mas eu gostaria de uma ajuda sua, não é? Eu gostaria de uma ajudinha, porque você que está aqui sabe que a gente veio aqui em 2018, que a gente tem a nossa carteira pública chamada Rumo ao Bilhão, e a gente está construindo o nosso caminho até lá. A gente veio aqui em 2018, em julho, a gente veio aqui quase todo ano. Todo ano, a gente né? vem validar. E sempre vem pedir a bênção, a gente vem pedir a bênção pro Barsi, né? Barsi, estamos investindo aqui e abençoa. Né? E aí, sempre que a gente vem, a gente conversa um pouco sobre ações com o Barsi. O Barsi, ele dá algumas opiniões, dá alguns conceitos, ele ajuda a gente a enxergar algumas coisas que a gente não estava enxergando. Dá uns cascudos também, uns cascudos também, né? E então, o que eu fiz? Eu trouxe a minha carteira de investimentos para você dar uma olhada hoje. A hora da verdade. Essa é a hora da verdade, né? Vale dizer que a gente tá, assim, com um track record muito bacana. É verdade, é verdade. Né? A gente tá investindo publicamente já há 63 meses. Com um monte de energia negativa que a galera gosta de ver a gente se adora, ferrando. Adora. Né? Ganhou 10 vezes, show. Errou uma vez, só esse erro. Porcaria, não sabe nada. Mas a gente tá com mais ou menos 360% de rentabilidade. Nossa, que beleza. A bolsa deve ter sido algo próximo de 40%, 45% por aí. Então a gente tá indo muito bem. Mas também por causa de um pouco da ajuda do Barsi. Sim. Né? Teve uma visão ali que, segundo ele, você tava começando, né? A menina tá começando, 4 milhões. Há 5 anos, primo, você era o quê? Era um jovem de 27, 26 anos? 27 anos. Primo de 27 anos, cara. Eu vim aqui, pra vocês não lembram aí, né? Eu pedi pra turma botar na edição. Mas quando eu vim, eu já tava com o quê? Uns 3, 4 milhões de reais investidos, né? Por aí. Aí o Barsi falou assim, não, assim você não vai ficar rico, você tá começando e tudo mais. Eu falei, pô, obrigado. Aí ele me deu umas dicas boas. Aí deu umas dicas boas. E aí eu até lembro das ações. Eu lembro que a gente saiu daqui com alguns to-dos. Sim. Eu lembro que a gente comprou BBSE3. Sim. Lembra? Sim. O Barsi falou, pô, BBSE3 é um negócio interessante. Lá em 2018, minha posição em BBSE, pra você ter uma noção, ó, eu ganhei 92,9% até agora, tá? Representa 2,11% da carteira. Eu vou falar algumas coisas, daqui a pouco eu vou pedir as opiniões, tá, Barsi? Eu lembro que a gente tinha Itaúsa. O Barsi falou que era uma coisa, assim, legal, tem uns dividendos, mas assim, não ia multiplicar tanto, né? Faz sentido, né? Itaúsa, de certa forma. Eu lembro que a gente também comprou Peman. Essa daqui não foi... Não. É que a gente não comprou. Ele colocou a pulga atrás da nossa orelha que a gente foi até Salvador visitar a empresa. Tem episódio da empresa empresa da gravou bolsa. vídeo e tudo mais. Aí a gente foi até empresa lá, incrível. Botou máscara e tudo mais, né? Mas a gente botou uma posição pequena também. Sim. Porque deu essa letra também. Pô, isso aqui é diferente, né? Essa posição você pode ir com mais convicção. Então a gente tem uma posição que a gente não foi muito bem, uma que foi extremamente muito bem, uma das maiores posições hoje na carteira e deu um 360, né? E aí, Barsi, eu queria te falar um pouquinho das minhas posições para você me falar um pouco do que você acredita sobre isso. Topa me ajudar nisso aí? Claro. Vamos lá. Antes, deixa eu falar um negócio da Paranapanema. Por favor. Paranapanema é uma atividade boa. A planta é uma planta maravilhosa. Sim, incrível. É que ela foi alvo de uma má gestão. Você não tinha assim, né? Pelo menos tudo indica que foi uma má gestão. A verdade é essa. Assim, era algo que tinha muito potencial, só que a gestão acabou não sendo aquilo que a empresa talvez puder. Uma reforma também. Ó, minha maior posição em ação hoje é Banco do Brasil.
BBAS3, hoje são 8% da minha carteira. Né? O Banco do Brasil está com um PL de 4,3%, um dividend yield de 9,34%. O que você acha de Banco do Brasil, Márcio? Eu acho que você está bem acompanhado. Tudo bem? Tá bem estruturado. Mas Porque eu tenho assim um sentimento. De vez em quando a gente tem uns sonhos, né? Eu tive um sonho que o banco vai dar um belo lucro. Caramba, sonho do Barça. Caramba. O Barça é um sonho, ele profetiza. Agora, Ou seja, é tal negócio. Provavelmente, talvez, ele volte a avisar os bons resultados que ele tem divulgado, não é isso? E outra coisa, ele tem distribuído dividendos, eu não digo generosíssimos, né? Mas dividendos compensadores. A gente visitou o Banco do Brasil um dia desses, né? Que a gente foi investigar como está o mercado de previdências, né? E aí a gente foi no Banco do Brasil e perguntou, e aí, né? O que vocês recomendam de investimentos? E ofereceram coisas tão horríveis pra gente. Horríveis. Assustadores. E aí eu vejo que as pessoas, elas investem com muita confiança em produtos horríveis, mas elas têm medo de virar sócias do banco. Eu prefiro ser sócio do banco nesse caso, né? As pessoas, às vezes, fazem o mais difícil e o que dá menos dinheiro. É porque tem gente também que fala, um desses livros aí de investidor, que fala para você investir em coisas que você usa, tá? Não necessariamente alguém aqui é cliente do Banco do Brasil, né? Eu prefiro ser acionista. No geral. Mas é cliente de banco. Se tem gente que quer tomar as decisões, enfim. Agora, mas você acha que o Banco do Brasil é uma questão... Não sei se tem algum palpite em relação a isso, mas você acha que é uma ação boa a ponto de manter na carteira ou você acha que é algo que, talvez eu deveria aumentar um pouco a posição, ou talvez... O que você vê, assim, de uma forma geral? Eu vejo no Banco do Brasil o seguinte, que os indicadores, todos eles, te conduzem a você pelo menos manter. Entendi. Eu sugeri comprar ações do Banco do Brasil quando ela estava recentemente R$29, R$30. Agora ela deu um pulo significativo. Então, mas os indicadores ainda prosseguem positivos. Tá certo, o PL ainda tá em 4,3 no Banco do Brasil mesmo? Sim. É inacreditável isso. É que o lucro tá fazendo jus, né? Porque você bota dos bancos privados e você vê o PL dos bancos privados, são PLs abaixo da média, mas ainda assim muito distantes, né? Muito. Isso aqui é o quê? Um pouco por causa do risco político? Assim, não é o risco político. É talvez a credibilidade que o banco conseguiu desenvolver, não é isso? Banco Popular, né? Não, é o banco mais privilegiado em termos de carteira. E moral. outra, o banco ele é o quê? Ele é fidúcia, ele é credibilidade. O Banco do Brasil, ele demonstra esses dois fatores, né? Fidúcia e credibilidade. Então, ele tem um elenco de clientes muito superior aos demais, não é isso? E as pessoas depositam uma confiança muito grande no banco, né? Agora, a minha segunda maior posição em ações é Itaúsa. Eu tenho 2,83% da carteira em Itaúsa, PL de Itaúsa 7,42%, dividend yield de 6%. O que você acha, Itaúsa? Quanto que você falou? Eu tenho 2,83%. Não, o yield dela? O dividend está 6%. 6? Ah, não acredito. O que significa isso? Não acredito. É menor, porque... você acha? Como? O senhor acha que é menor? É menor, muito menor, claro, não tem dúvida nenhuma. Confere, Mas eu posso fazer passar vergonha na frente do Barça aqui, hein? Pelo amor de Deus. Não, ela. Bom, eu acho Desculpa, que ela Marcos, a gente tem vai pago um demitir, dividendo. Como? Não entendi o que ele falou? Ele falou uma coisa muito tranquila. Ele falou que vai demitir ele aqui. Não, desculpa pelo erro. Não, ela está pagando um dividendo insignificante, rapaz. Realmente. É porque talvez tenha um fluxo pequeno, mas às vezes dá algumas porradinhas, não dá não? Veja o que eu vou falar para você. Quando você vai analisar se você precisa receber dividendo, você tem que analisar uma coisa muito importante, é a base acionária. Você sabe qual é a base acionária hoje da Itaúsa? 8 bilhões e quase 900 milhões de ações. Para ela dar um dividendo bom, quanto ela precisa dar de lucro?
Se der 8 bilhões no ano, dá R$1 por ação, né? Sim, mas ela não distribui 100%. É verdade. Mas o senhor disse que tá investindo em chinelinho? Como? Que ela tá investindo em chinelinho. Ah, sim, agora. E o pior não é isso. O pior é que ela distribui dividendo pouco, muito insignificante, né? E ela comprou uma atividade de chinelinho, que é da Alpargata. Mas- Chinelinho qualquer um pode fazer, né? É uma atividade que é uma porta de entrada bastante fácil de você desenvolver. Mas quando você olha para Itaúsa, você acha que é uma coisa de não ter na carteira? Você acha que é uma ação... Eu não tenho Tem coisa mais. melhor, tem coisa Eu melhor. vendi tudo. Entende? Você acha que tem coisa melhor, então? Não, basicamente. eu acho, eu vendi. Agora cada um vai Sim, analisar, sim. porque veja bem, a Itaúsa, ela é uma empresa que demonstra assim, né, um portal, né, de resultado, de imagem, né? Então eu procuro É comprar. mais bonito na fotografia Eu do que procuro no vídeo. comprar perspectiva de resultado, tá certo? Eu vendi todas as Itaúsa que eu tinha. Entendi. E estou feliz. Tá feliz. Isso é importante. Isso é importante, né? Bom, então, né? A se pensar, Legal, né? Eu Há de se acho. pensar. Sabe uma coisa legal? Que o Barsi fala uma coisa muito prática, que ele fala sempre aqui, né, sobre lucro, resultado, né? Coisas muito. Pô, Sim. e Tangíveis É verdade, que você lucro, consegue né? medir, Fica, né? que isso um momento se perdeu um pouco, né? A gente começou a olhar para outras coisas, né? A gente parou de A gente Agora, tá olhar olhando pra o mercado, você diz, download, né? É mercado, você diz. A gente parou de olhar É, lucro e exatamente, começou a mercado, olhar lead, número de pessoas que Download, tem conta, download, sei lá, O é. mercado, de tempos em tempos, o mercado ele fica meio maluco. Dá mesmo, né, umas cara? doideiras, Começa a né, olhar pra cara? E narrativa. eu entro em todas, assim, Cara, cara. taxa de juros... Impressionante. Mas você não acha um pouco disso, Marcelo? Mercado, taxa de juros baixa, o pessoal começa a olhar para outras coisas, começa a olhar growth, crescimento, pirotecnia, receita. Aí quando o mercado ele dá uma quietada, a pessoa começa a olhar para o que realmente importa, lucro, fluxo de caixa, dividendo. Oi. Você não vê um pouco desse ritmo Né? acontecendo? Eu acho que o brasileiro, veja bem, ele foi seduzido e conduzido a ser um agiota. Até agora, o brasileiro não se conscientizou que nós temos que construir um país que ele um dia esteja no primeiro mundo. E você só consegue construir um país que alcance o primeiro mundo investindo na geração de riqueza. Há pouco tempo atrás eu estava com um banqueiro e ele falou para mim, você aplica na renda fixa? Eu falei, não, eu uso a renda fixa. Porque eu não tenho condições de pegar o dinheiro e colocar embaixo do colchão. Tá certo? Haja colchão pra isso, né? Não tem essa condição. Então, você usa a renda fixa. Tá entendendo? Porque é uma guarda de dinheiro. Entendi. Mas não que você invista na renda. Então, o pessoal precisa se conscientizar que tem que investir na produção, na geração de riqueza. Ô, Barsi, eu tenho uma ação aqui, eu não sei se você se aprofunda nesse case, não se aprofundar, a gente pode pular, mas Sinqia, por exemplo, você Nem conhece? conheço. Não, né? Não. Eu pensei muito em tecnologia. Conhece Valide? Não. Não? Agora, BBSE é essa daqui, você conhece. BBSE eu Essa conheço. é uma das minhas maiores posições. E veja bem, e não tenho mais. E não tem mais? Não tenho mais. Por quê? Porque eu disse para você o seguinte, que o mercado me ensinou que dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Então, com o dinheiro que eu vendi uma BBSE, eu comprei 3 da Caixa Seguradora. Era uma posição bem pequena na carteira, eu tinha intenção de aumentar, então vou trocar por outra coisa. Você trocou BBSE por Caixa Seguridade. Que eu troquei, veja bem. Que é o mesmo dividendo ou bem parecido? Não, a Caixa Seguridade ainda não paga o mesmo dividendo que a BB Seguridade. Mas vai pagar. Tá entendendo? Vai pagar porque, inclusive, de uma forma talvez mais acelerada, porque o presidente da companhia já anunciou que a partir de 2024 a Caixa Seguridade vai começar a pagar dividendos trimestrais. Então, você já vai se antecipando.
Aproveitar que o papel tá mais barato. Você antecipando, se você esperar a hora que começar a pagar, você vai pagar o dobro. Então você tem que prever, você tem que... Sim. Tá entendendo? Agora, como que você faz, Barça, com a questão do IR? Por exemplo, você chega a pensar sobre isso em algum momento? Ou você fala, não, para mim, vendeu, vende, aí imprime a DARF, paga, se tem alguma estrutura diferente para isso? Não, mas isso eu faço todo Mas mês. então você quer vender, você vende e Você paga nem pensa a no DARF. imposto. Mas que eu vai evito vender. Eu praticamente nunca vendo. Eu mais compro do que vendo. Tá entendendo? Vender, na verdade, eu não vendo. Eu substituo. Entendeu? Soja 3, não sei se aprofunda no case. Não, soja 3 eu tenho um amigo que gosta, adora esse papel. Mas apesar de que eu interpreto que nós éramos uma empresa, um país essencialmente industrial e hoje nós somos um país essencialmente agrícola, né? E acidentalmente industrial. Entendi. Mas bom, essa daqui eu queria uma opinião. B3. Hoje, B3, eu tenho 1,73% da minha carteira em B3. Assim, o que você tem a dizer sobre ela? Uma boa ação? Eu já tive a B3 quando ela custava R$4, né? E quando ela chegou num preço de 30 e não sei quanto, eu vendi. Hoje o yield dela é 2,61. Pois é, então. Faz o seu estilo. Muito por essa razão. Entendi. Hoje você não tem B3. Agora essa daqui, eu tô muito feliz de ter comprado. Essa daqui subiu 10% desde quando eu comprei, né? 9,13%. É uma posição que já tá ficando relevante na minha carteira. Eu tenho 1,53% dela. Tá com dividend yield de 8,9%, um PL de 5,12%, que é Taurus, Tasa. Uma posição, cara, é uma ação que eu estou muito feliz de ter ela na carteira. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar a você, falo até com o Salete, se for preciso, para vocês fazerem uma visita a Taurus. Vamos fazer isso aí? Vai ser legal, né? Olha, Empresas da Bolsa, tal. vocês vão ver um Dá uns negócio. pipoca, é uma delícia. Vocês vão ver um negócio. Vamos junto, Luiz. Vocês vão Bora. ver um negócio fantástico. Quero dar um tiro de 12. Uma coisa que eu acreditava por muito tempo no mercado, né? Eu acreditava que Tchecoslováquia, Alemanha, Itália, Iugoslávia, hoje não é mais Iugoslávia, sempre foram países que produziram equipamentos de altíssima qualidade. Eu vislumbrei lá na Tasa equipamentos da Coreia do Sul que eu fiquei boquiaberto. É impressionante. Eles em qualidade, um produto bom, tecnologia. Células de Produto de automação. qualidade e a excelência do equipamento. É fantástico. Eu acho que vocês deviam fazer uma visita, porque eu acho ainda que a Taurus é o único produto industrializado que ele é competitivo no exterior. Não tem outro. Tá entendendo? E agora, recentemente, eles abriram um espaço muito grande para venderem armas para a polícia e para o exército da Arábia Saudita toda, né? Sim, fechando os contratos. Eles estavam também ultimando preparativos para desenvolver uma produção na Índia, né? Que eles entraram, isso eu achei interessante, né, porque eles entraram com a tecnologia. Né? Sim. Então, eu achei Agora, interessante o Brasil entrando com a tecnologia. agora, se você for, eu ganhei um presente da Taurus que eu gostaria que vocês vissem. Para você ver, Pega o 38 lá. para você ver o que é hoje a pistola, né, o revólver. Ele não é mais, por exemplo, um molde que você injeta, por exemplo,
algum produto, né? Um aço, crente que ele molda. Não, é pó. Pó? É pó. É pó Não, tá aí, compactado. eu queria ver. É pó compactado que vira. Caramba, velho. Não é mais, caramba. não é mais Por uma isso, forjaria. então- Parece que é muito mais eficiente a produção, porque, sei lá, devia ter muita sobra antigamente. Então, né? o que, Cara, que você faz acontece? impressora 3D Porque antes hoje. o nome era Forjas Taurus, então não é Forjas mais Forjas. Taurus. Não, Não é agora mais não é mais Forjas. Forjas. Agora é Taurus Armas. Taurus Armas. Então, o que acontece? Eles usam hoje nióbio, que mais? Grafeno. E aquilo que hoje o para-choque do automóvel é feito disso. Resina, Fibra de carbono. Fibra de carbono. Hã? Fibra de carbono? Não, não é fibra de Resina, carbono. sei lá, resina, plástico, É polímero. polímero. Então eles usam tudo isso. Poxa, Claro. polímero. Agora, inclusive a utilização desses novos produtos com certeza vão ser direcionados para formar outros produtos. Você não tenha dúvida disso. Muito legal. Quem sabe futuramente se faça um dente de polímero. Dente, né? Meu Tá terror é entendendo? muito esse negócio de dente, né? Então você tem muita coisa que Sim. possa ser transformada. Então, Taurus aqui... São pesquisas que são desenvolvidas e vão gerar novos produtos na frente. Por isso é que eu acho que lá você tem um manancial de oportunidades, tá certo? E outra coisa, a Taurus, ela deve crescer muito porque eles adquiriram uma empresa do lado e hoje a Taurus não vai ser mais, segundo a informação que nos foi passada, e ela estava junto, ela não vai ser mais uma produtora de armas, ela vai ser uma montadora de armas. Ela vai ter cada um das peças será produzida por uma empresa que é lá dentro da própria Taurus. Legal. É fantástico. Você imagina que um produto, uma arma, são mais de 1000 SKUs, quer dizer, são mais de 1000 peças de geometria muito complicada. Então, você precisa ter uma eficiência produtiva e, obviamente, focar muito na qualidade e na padronização do O produto. custo. O custo precisa estar na veia, né? Precisa estar ali na vírgula. Então, mas Taurus Armas, então, tô entendendo que é uma empresa que você acha que é interessante, né? Assim, Vai Vai tudo disparar indica, esse né? negócio aí. Caraca, Calma, eu calma, acho gente. Literalmente. não fala Eu isso que acho. deu um trauma na Taurus no passado, isso daí. Ah, tá bom. Esse negócio de disparar aí. Mas já tá resolvido. Já tá essa resolvido. coisa, claro. Muito bom, interessante. Agora, essa daqui eu tô curioso, porque, de certa forma, ó, Yoship Maxion, tem alguma opinião sobre ela? Não, eu há muitos anos atrás, É um negócio de rodas? Eu Essa não dos sei. pneus? não. Lembra que a gente gravou com o CEO? eles faziam tratores, né? Roda. Faziam uma série, equipamentos agrícolas, né? Eu acho que não deve ser coisa ruim, mas eu deixei, Não tá acompanhando. né? não acompanho. Arezo, eu não sei se... Acho que não te agrada também pelo varejo, segmento. O arejo, ao invés de chinelinho, é botininha. Butininha é muito bom. Muito bom. Agora, ó, Você tinha que perguntar da Arezo pra Luiz, que é verdade. É bem melhor. Você tem opinião sobre Arezo? Não tem, Arejo não acompanho. é varejo, Só né? consome, só. Eu não acompanho mas nada. A Luiz, cara, é diferente. Cara, eu não né? acompanho varejo, nada é que varejo. seja mais de 10 vezes PL. Arezo, olha só, o PL de Arezo é 22,5 pois é. e o de é 2%. É meu segmento diferente mesmo, cara. É, É uma não. característica do segmento, né? Uhum. Porque em tese, É mais pra eles têm mais valorização do growth. que- Em tese, né? E eles também precisam de mais capital. O Alexandre tem comprado, adquirido marcas Sim. bem legais, né? Acho que o mercado tá pô, em reserva. casa. reserva. Eu tenho usado muito reserva, né, cara? Enfim. Ele tá limpando o mercado, mas é um pouco... Aliás, as ações vão subir, porque o Eu que a gente não- tem comprado em reserva, meu. Pois é. Era não muito quero- fragmentado, Quando isso daí né? aparecer no balanço, Eu não vou te quero falar, eu te avisei, mas Passando uma- o Barça falou ainda nesse episódio, falou assim, essas empresas de varejo vai juntando É, o CNPJ aí, vai virando outro Não, CNPJ. para com isso. Ó, agora, isso é interessante. CEMIG é PL de 6,79 e yield de 9,07%. Hoje é 1,19% da minha posição. O que você tem a dizer de CEMIG, Não, Barça? CEMIG eu tenho também uma posição boa de CEMIG. CEMIG, ela sempre foi melhor do que a CESP.
Tá entendendo? Você acha que é a melhor elétrica que tem? Ou... Não. Eu acho que não é a melhor, é aquela que tem uma melhor perspectiva. Por exemplo, a questão de uns 40 dias passados, 30, 40 dias, alcancei a posição de 5% de participação em cima da AES Brasil. A AES Brasil passou por uma reformulação que eu interpretei ser, em termos de futuro, muito, muito favorável. Primeiro, ela possuía uma base acionária de, acho que 3 bilhões de ações. Possuía ações ordinárias, ações preferenciais. O que eles fizeram? Eles, primeiramente, mudaram o nome da empresa de AES Tietê, porque a AES Tietê dava a entender, dava a interpretar que ela era uma empresa cuja matriz energética era Rio Tietê. Certo? Então mudou para a AES Brasil, porque aí subentende-se que existam outras matrizes energéticas, que é o que ela tem feito. Investiu bastante e fez essa reformulação. Ela diminuiu a base acionária de 3 bilhões e alguma coisa para 600 milhões de ações. Cancelou a units e converteu todas as ações em ordinárias. Então o que acontece? Uma unit custava R$12, R$12, R$13, e ela representava 5 ações, uma ordinária e 4 preferenciais. Com este procedimento de ter reduzido a quantidade de ações, convertido todas as ações para ordinárias, ela passou a ter, ao invés das 3, só um papel negociado, que é a ação ordinária. E essa ação ordinária hoje custa R$12. Só que ela passou a representar aquilo que era a unit. Então, quando você compra uma ação da AES Brasil, hoje, teoricamente, você estaria comprando 5 ações. Se ela custa 12, você divide por 5, dá um custo unitário, né? Então, o que acontece? A partir do momento que ela começar a gerar resultado em todos esses projetos que ela teve a oportunidade de adquirir, o rateio do resultado será sobre uma quantidade menor de ações. Então há uma perspectiva futura, não digo para este ano, há uma perspectiva futura que ela venha a distribuir um dividendo muito bom a partir de 2024, 2025. Tá certo? E outra coisa também, ela é uma empresa que tem dentro de si um compromisso. O que é isso? O Santander é uma empresa que tem compromisso. Que compromisso? Pagar dividendo para a Espanha. Certo? O Banco do Brasil tem um compromisso de fazer o quê? Pagar dividendo para a Previ e para o Estado. A AES Brasil tem compromisso de pagar dividendo para a AES Corporation. Então ela vai pagar sempre um bom dividendo, enquanto ela estiver dando um resultado bom, tá correto? Que eu acredito não vai demorar muito, no máximo uns 2 anos, tá certo? Então, eu estou comprando agora e comprei agora, porque quando ela for desenvolver isso, ela não vai custar a mesma coisa. Quanto que tá o PL e o yield aí de AES, Bruno? Dá uma olhada pra gente. Ô, Barsi, e aí eu tenho várias outras posições, mas eu não vou entrar nelas porque são menores. Eu queria te perguntar só o seguinte, hoje, quais são as 3 ações que para você, não é que deveria comprar, mas que as pessoas deveriam ficar mais de olho? Dá uma estudada, para né? que eu pudesse estudar também, se eu vou fazer alguma troca, que depois eu vou fazer meu dever de casa, né? Eu vou entrar nos números e tal. Quais são, sei lá, 3 ações que hoje te vem na cabeça como ações que a gente precisa estudar? Com um pouco mais de uma delas é a Cosan. A
Cosan eu acho que é um papel que vai prosperar daqui para frente. Não é isso? A outra é a Caixa Seguridade. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a Cielo. Que deve estar subindo hoje. Deve estar subindo. Não acompanhei. Dá uma olhada aí. Só para não perder o gancho, a AES, hoje realmente já está com o PL bem alto, mas está falando da projeção dela. Eu estou falando em termos de projetividade. A gente tem que lembrar que 21 e 22 foi um ciclo bem difícil, né, para a geração hídrica. E só agora, ela está num momento agora de desalavancagem, então quer dizer, hoje ela está indo, tá mitigando esse risco hídrico e diversificando um pouco mais para outras gerações, né, principalmente eólica. Falando dessas três, Cielo, Cosan e Caixa, né? Cielo, a gente falou um pouco sobre Cielo antes, mas Cosan, tô curioso, por que Cosan é uma empresa que deve ser estudada com um pouco mais de profundidade? Bom, eu acho a Cosan, o perfil de desempenho da Cosan sempre foi um perfil de crescimento constante, não é isso? Eu acho que ela agora vai entrar novamente nessa trajetória. Entendi. Todos os indicadores mostram que ela reduziu a quantidade de locação, entendeu? Entendi. Então eu acho que a Cosan ela vai prosperar. Bom, vamos estudar com mais profundidade então isso daqui. Barsi, eu queria muito que você me dissesse o seguinte, qual é a sua opinião sobre a reforma tributária? Você acha que o que está acontecendo é algo positivo ou algo que muda muita coisa na nossa economia ou para os investimentos? Né? Eu acho que a reforma tributária, eu ficaria muito assim contente se essa reforma fosse para diminuir o tributo, né? Mas eu vejo que não é para diminuir o tributo. É para simplificar, né? É para unificar. A verdade é essa. E tem mas ela não está totalmente aprovada ainda, né? Sim. Ela foi aprovada em uma das câmaras, né? Agora precisa ser o Senado. E no Senado a sensação que fica, né, é que alguns senadores já assinaram para que a coisa precisa ser revista. Agora, de qualquer forma, mesmo não diminuindo, que seria talvez mais interessante para uma perspectiva, simplificar já é de alguma forma algo bom, né, perto da complexidade que a gente tem, não é? Olha, a simplificação, se fosse para gerar um estímulo, né, ao investimento, claro, seria ótimo. Mas você pega o seguinte, esse imposto aí, o IVA, Imposto de Valor Agregado, existem países que têm 5%, 6%. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 6%, está correto? Então, o que ocorre nos Estados Unidos? Você vai comprar qualquer coisa na loja, você chega para o cidadão e fala, olha, dá para você fazer um preço menor e não tirar nota? Ele fala, não, eu tiro nota. Ele não deixa de tirar nota, ele faz questão de pagar o tributo. Sabe por quê? Porque é 6%. Se o imposto aqui, o imposto de valor agregado, for 28%, como está se apregoando aí, eu acho que o comportamento do vendedor não vai ser o mesmo que o dos Estados Unidos. Lógico, eu faço 30% aqui. Faz sentido. Por quê? Porque vai aumentar muito. Sim. Você vai num restaurante, você pega o cardápio e sobre aquilo vai ter o quê? 25%, 28%, quer dizer. Ele vai passar para o consumidor final, né? O no final. Então, ele vai querer, talvez, né? Então, essa reforma tributária, eu não sou futurólogo nem... Mas ela pode gerar o quê? Ela pode gerar um grau de desvio de tributo, né? Por causa do valor muito alto. Indo para umas perguntas finais aqui, um pouco mais particulares aqui, Barsi, assim, quais são os seus planos para os próximos anos? Você pensa em, de alguma forma, parar? Porque eu vejo que você gosta do que você faz, né? Mas você pensa em mudar alguma coisa? Olha, eu
Eu costumo dizer o seguinte, quem fala isso também é um camarada que foi um grande ator da Rede Globo. Ele fala igual que eu, ou eu falo igual que ele. Ele tem 92 anos, mas ele fala que tem 93. Porque ele conta o tempo que ficou na barriga da mãe. Né? Eu já tenho 85, tá entendendo? Eu já fiz 84 de vida, né? De vida ativa. Mas a gente pode... Eu me sinto bem ainda, me sinto confortável para trabalhar. E eu tenho a convicção de que o meu DNA é para fazer aquilo que eu gosto, tá entendendo? Que é isso que eu faço. Então, eu na verdade não venho trabalhar. Eu costumo dizer que eu venho fazer tricô aqui, que é o meu hobby isso aqui, tá entendendo? Então isso aqui me faz bem, isso aqui permite que eu analise e permite que eu prossigo aprendendo aquilo que eu já aprendi muito, que o mercado me ensinou. É que é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas falam assim, putz, se eu ganhasse na loteria, putz, eu ia parar de trabalhar. Ou se eu conseguisse um patrimônio X, a primeira coisa que eu ia fazer, cara, é parar de trabalhar. Vou fazer um sabático. Então assim, é muito interessante, porque é um comportamento muito contrário do que a maioria das pessoas, né, pô, Mas tem, eu imagino o seguinte, que talvez eu esteja vivo exatamente porque eu movimento meu corpo, minha cabeça, tá entendendo? Eu faço palavra cruzada todo dia e eu tenho um desafio. A cada dia tem que ser mais rápido, tá certo? Há pouco tempo atrás eu fui no médico, um médico também que tinha quase que a minha idade, 70 e poucos anos. Aí ele mandou fazer uma encefalograma lá. Ele falou, seu Márcio, o senhor já teve 2 ou 3 microinfartos. Micro AVC. Né? Eu não brinca. Mas isso não é nada. Isso aí... Então, o senhor precisa mexer com... Eu falei, pô, eu vejo que a cabeça fica olhando as contas 8. Né? E aquilo lá me obriga, né, a raciocinar, olhar, acompanhar. Ele falou, sabe uma coisa que é bom o senhor fazer? Palavra cruzada do Estadão. Ele falou, eu faço. O senhor faz? Eu falei, faço. Ele falou, eu faço, mas levo 1 hora. Eu falei, eu levo 15 minutos. Quer dizer, eu estava melhor do que ele. O médico tentou tirar vantagem e não conseguiu. É porque a palavra cruzada, ela te dá uma versatilidade de vocabulário que é impressionante. Vai buscar em vários Nossa, é impressionante o que ela te ensina. Tá entendendo? Agora, Basta, pensando em perpetuidade de gerações, assim, né? Eu fico muito curioso em relação a você, Luiz, aqui, né? Assim, se você pudesse escolher, né? Assim, quais são 3 virtudes que você gostaria de passar para a sua próxima geração e 3 habilidades que você gostaria que a sua próxima geração tivesse também, de alguma forma? Bom, uma das coisas que eu sempre procurei desenvolver e falar é o seguinte, é que todos devessem caminhar juntos, tá certo? Porque, para mim, está mais do que provado que unidos eles teriam uma força muito maior, tá certo? Eu vou dizer por quê. Por exemplo, se você distribuir o patrimônio, você vai perder uma série de oportunidades. Então, por exemplo, com o patrimônio compactado, agora, a partir daqui a 2 anos, quando tiver a Assembleia, eu vou poder eleger um membro do Conselho da S Brasil, né? A posição que eu tenho de Banco Mercantil do Brasil, que eu nunca falei para vocês, que é melhor do que o Bradesco, tá entendendo? Me permite ter uma posição no Conselho. A minha posição na Taurus me permite ter uma posição no Conselho. A minha posição na Paranapanema me permite ter uma posição no Conselho. E assim sucessivamente. Então,
é uma coisa que eu estou tentando mostrar para eles. E quem estão são eles. A minha posição da Unipar me permite 2 membros do conselho, não é isso? 2 não, 3, né? Na Unipar 2. Não, 2 conselho de administração e pelo menos um no conselho fiscal. Sim. São 3. Então, isso são o quê? São já empregos, né? Posições que o camarada se beneficia. Mas ele se beneficia por quê? Por causa da compactação, tá certo? Eu tenho, por exemplo, meu filho, ele pertence ao Conselho Fiscal do Banco Mercantil e ao Conselho de Administração da Taurus. Tenho um outro genro, que ele está no Conselho de Administração da Sabesp, que eu tinha uma posição boa de Sabesp, e na Paranapanema. Na Eternit. Como? Na Eternit. E na Eternit, né? Ela tem presença no Conselho da Eternit, já teve na Klabin, ainda tem. Ela já teve na S Brasil, que era S Tietê, né? Já teve no Santander, que eu também tenho uma posição razoável, e assim sucessivamente. Então, o que eu estou tentando mostrar para eles é o seguinte: essa posição compactada, ela tem um valor muito mais significativo do que se ela for desmembrada. Por quê? Porque ela pode contemplar a pessoa a ter uma posição remunerada, não é isso? Que é uma posição bastante eficiente, não é isso? Que não atrapalharia o cidadão de trabalhar. Teria um ganho extra, né? E, Márcio, preciso te perguntar isso aqui, é muito importante. Você já trabalhou 14 horas por dia? Não, eu não me lembro, senhor, mas eu devo ter trabalhado já. Não, mas não assim seguidamente, né? Já devo ter trabalhado, sim. Você já chegou a ter 3 empregos, né? Lá, quando você estava quando eu era de Durango, eu trabalhei muito, eu trabalhava até a noite, dava aula à noite. É isso aí. Que a gente postou uma frase aí que a gente tomou uma surra da internet. Uma surra aí essa semana, né? Pessoal, deu o que falar, né? Quem? Que a gente postou uma frase que... sobre o quanto trabalhar 14 horas por dia pode, de alguma forma, libertar alguém da pobreza financeira. Se você trabalhar muito, se você ralar muito, né? Só que a galera não entendeu muito o conceito que, tipo assim, não necessariamente é você trabalhar 14 horas num único emprego, no CLT em algum lugar. Às vezes é trabalhar 14 horas fazendo um curso, estudando, fazendo um inglês, pra você melhorar de vida e claro, conseguir sair evoluir, dessa né? Pra evoluir. Porque as pessoas falam assim, não, pô, a lei do CLT, vou trabalhar 8, 9 horas ali, e é isso. Posso ter explorado pelo meu chefe. Mas muito isso, né? O conceito é mais tipo, cara, por exemplo, se você trabalha num lugar onde você tem uma evolução, cara, quanto mais você trabalhar, mais você acho que já teve tem um momento da vida que todo mundo passa por essa coisa que você tem que trabalhar muito mais horas do que o comum, né? Cara, na época, mais dias. Pensa na época que você foi pra faculdade. Você tinha um emprego e fazia uma faculdade. Faculdade é um trabalho, cara. Você fica 4, 5 horas. Depende do trabalho também, você acaba trabalhando mais de 14 horas. Porque trabalhar não significa você estar fisicamente no lugar. Pensar. Você pode estar pensando em estruturar alguma coisa e você não está no trabalho, não é isso? E Luiz, eu queria saber assim de você, tem alguma ação, alguma posição, alguma empresa que você não está vendo com bons olhos, que você está se desfazendo, ou você se desfez, você está pensando, alguma coisa assim? Alguma ação que você fala, puta, essa daqui eu acho que passou. Azedou, né? Azedou. Mudou o conceito, Você perdeu o valor. a empresa. Tem algumas, né? Não acho que tenha azedado e não é nesse preço, mas acho que uma que tá no meu radar de vendas, se chegar num preço, como eu vendi parte dessa posição ano passado a R$50. Você chegou a vender um pouquinho também, acho que você vai concordar, é a Eletrobras. Não por ter perdido fundamentos, mas porque eu tô fazendo um movimento de consolidação de carteira
e substituindo, mesmo que sendo um papel best, que a gente fala do setor de energia, mesmo sendo uma empresa previdenciária, ela paga uma vez ao ano. Então eu tô fazendo esses movimentos de consolidação, tô preferindo mais empresas que pagam uma frequência semestral ou de preferência trimestral. Para aquelas que alimentam um caixa com menor intervalo. Deixa eu pedir um conselho. Conforme fui montando minha carteira, assim, quando eu falo da minha posição aqui para vocês, isso daqui é o que eu invisto publicamente, né? E aí a gente começou montando poucas ações que a gente acompanhava muito na profundidade. E aí quando você começa a ver hoje o tamanho da carteira, cara, a gente começa a ver que tem muito ativo. Começa a ficar difícil você acompanhar na profundidade. Você tomar decisões difíceis. Porque, cara, cada empresa que você acompanha, você vai ter lá resultado trimestral, vai ter relatório anual, vai ter fato relevante. É difícil você acompanhar na profundidade, né? Então, assim, existe algo que a experiência te ensinou, que o tempo te ensinou sobre um número mágico de ações que você deve acompanhar? Porque eu já vi gente como o Lynch, o Peter Lynch, que ele, 2.000 ações na carteira. Tanto faz, só vai comprando. Tem que falar 12, né? E tem gente que fala 10, 8, 12. Eu tenho também o que eu acredito que é o recomendado para uma pessoa normal. Não é que eu não me enquadro numa pessoa normal porque eu trabalho com isso. Mas assim, o que você aprendeu com o tempo sobre isso? Olha, inclusive eu aprendi porque o mercado me ensinou. E todo ano ele visa esse ensinamento. Eu não fico diariamente, semanalmente, mensalmente, somando o que eu ganho de dividendo. Quando chega no fim do ano, eu junto tudo, aí eu faço uma análise. Eu tenho um comparativo fantástico. Eu vou eliminando aqueles que pagaram pouco. Isso aconteceu com o Bradesco. Qual periodicidade? Um ano. Cada vez que você faz o imposto de renda, vai ser obrigado a compilar tudo. Né? Você faz aquela canecona de café assim, os papéis, aí você tem uma relação e fala, pô, isso aqui pagou pouco, tem que cair fora. Tá entendendo? Essa é a minha expertise. Entendi. Que é o mercado que te ensina, né? Sim. Então, se você for ver o que o Bradesco pagou de dividendo, você fala, pô, não é possível o banco pagar isso aí. A Itaúsa, comparativamente com outros. Muito bem. É que é verdade, você pega o seu e você pega os que você não tem, então assim, pô, setor banco, meu banco pagou isso e tal pagou isso, pô, nada a ver eu ter isso, né? Ô Barci, eu vou relembrar a turma agora daquelas aulas gratuitas. Você acredita, de alguma forma, que as pessoas que elas sentam para aprender, sentam para estudar, adquirir esse tipo de conhecimento, você acha que no tempo existe uma diferença de quem, por exemplo, se dedica para estudar e de quem vai investindo só na prática ali, daquela cabeçada, ou não? Porque tem gente que acha que é irrelevante, tem gente que entende que é algo que traz muito valor, né? Você adquirir conhecimento. Então, você acha que muda alguma coisa? Eu acho que o mercado financeiro ele é uma atividade como qualquer outra, onde o profissional ele acumula uma experiência muito grande. Recentemente teve uma pessoa aqui, eu disse para ela o seguinte, quando você tem um problema de saúde, o que você faz? Você vai procurar o melhor médico. O melhor médico examina você e fala, olha, você tem essa receita. Você não vai estudar medicina para falar se é bom ou não é. O mercado financeiro é a mesma coisa. Você tem que procurar um bom profissional, tá correto? E se o profissional chegar para você e falar, compra isto, e você tiver, vamos supor, tiver confiança no profissional, você vai fazer sem contestar. Então, eu acho que é uma questão de credibilidade do profissional. Agora, lamentavelmente, na medicina, o cidadão não pode exercer a medicina se ele não tiver um qualificativo determinado, né? No mercado de valores, você pode exercer a função sem ter um qualificativo.
Então você pode correr o risco de ser ludibriado. É isso? Então, qual seria o qualificativo que indicaria esse profissional? Primeiro, é você saber a trajetória dele. Por exemplo, eu já ouvi muitos profissionais falar sobre ações e não tem ações. Está entendendo? Então, quer dizer, o cidadão ele tem que ter o quê? Uma vivência. E essa vivência, ela é demonstrada através do quê? Através da sua postura, da sua vivência no mercado, da forma como você interpreta o mercado, da forma como você é um vencedor. Não adianta você pegar e eleger um profissional que é um perdedor. Então, o que eu falo para as pessoas? As pessoas no mercado não têm ações, às vezes, muitas vezes. Então, eles vivem do quê? Eles vivem de corretagem. Uhum. Eu não vivo de corretagem, eu vivo de dividendo. Então, o camarada que vive de corretagem, ele enxerga você como um potencial fornecedor de recursos para ele, certo? E eu sou visto como uma pessoa que quer que você ganhe, como eu ganho. Então, se tivesse um cara que tivesse mais de 50 anos de experiência, que tem livro, capa da Forbes, 1.126.000 por dia. por de dividendos. dia, e ainda fosse dar 4 aulas totalmente gratuitas no YouTube, pô, essa pessoa tem que assistir. Legal. Minimamente. É loucura. Ou seja, né, assim, pegando um pouquinho do que cada um falou aqui, eu vou resumir para quem tá assistindo a gente aqui. Por favor. Tá? Você vai clicar no link da descrição, botar o seu nome e e-mail e separar na sua agenda esses 4 dias e horários para você assistir essas aulas gratuitas produzidas com grau de qualidade de produção do Primo Studios e com embasamento, história, legado, conhecimento técnico da família Barsi, que eu tenho certeza que isso aqui de alguma forma vai acelerar o seu processo, vai te fazer com que vai fazer você não cometer os mesmos erros que muitas pessoas já cometeram antes de você. Vai ter 50 anos na frente de muita gente. Exatamente. Então não tem nem o que pensar. Já clicou? Se não clicou ainda tá errado. Tem que clicar, gente. Só clica, só e... Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O jeito Barsi de investir não se trata de falar para você o que você deve fazer. É o que você não deve fazer. Tá entendendo? Então, o que você não deve fazer? Colocar seu dinheiro na poupança. Entregar o seu dinheiro para o cara fazer o que ele quer. Entendeu? Enfim, uma série de coisas que agora eu não me lembro bem, né? Investir em empresas perenes, que tenham sustentabilidade, olhar para o yield e olhar para uma série de coisas. Muito bom. Entendeu? Então, a gente não quer ensinar o camarada a alcançar a glória. É fugir do inferno. Entendeu? Essa que é a verdade. Muito bom. Inclusive, teve até um cidadão que, brincando, porque isso aí são como uma espécie de 10 mandamentos, né? Muito bom. Então Sim. ele fez até uma placa, como se eu fosse Moisés, com os 10 mandamentos lá. Tá entendendo? E é isso que a gente procura mostrar para o cidadão: olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça o outro. Isso, todo mundo já falou, link na descrição, QR Code na tela, não perca tempo. Luiz, e como faz para te encontrar nas redes sociais? Muito legal. Bom, tem o da empresa, que é o Ações Garantem, então @Ações Garantem, tem no Instagram, tem no YouTube, tudo quanto é rede social, né? Agora mais uma, né? Minha Nossa Senhora, Threads, né? Mas muito Legal. melhor que o Twitter, vai, convenhamos. O Twitter é uma loucura. Cada devagar esse negócio. Eu confesso que eu entrei uma vez e ainda não tive Não, mas coragem. entra no Instagram e clica Mas no o celular. Insta tá ótimo. Ou luiz.bars lá no Instagram também, que é onde eu mais compartilho. Luiz. Tem que fazer o biquinho. Luiz. Luiz. Tá na descrição mais aqui pra chique. galera. Tá na descrição, certo? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, no Spotify, ou seja lá onde você estiver ouvindo a gente, Sim. e curtir também Sim. esse Totalmente. podcast que
mais uma vez, né, assim, um tempo cedido aqui da família Barsi pra gente. Muito Obrigado. obrigado. Muito legal. Pô, 2 horas aqui conversando praticamente. 2 horas. Passou Passou rápido, né? rápido. mano? Rápido, né? Ah, a gente Pô, vai que treinando, chegou todo ano demais, a gente né, conversa. cara? O tempo passa assim todo dia. Passa pra mim. assim. Não, mas e se a gente fosse ver que num dia tem 24 horas, 1.126 por dia, a gente gravou 2 horas, cara, no mínimo aqui, 100 mil reais aqui foi o que pingou dividendo nessa hora, né? Nossa, Não cara. é? Coisa boa. Então a gente conversou e 100 mil reais na conta. É, isso aí. Que Bom, beleza. Bom mas demais, tá bom, bom né? demais. Muito Quer bom. ganhar dinheiro enquanto conversa? Link na descrição. Muito bom. Então, obrigado. Um grande abraço pra você. Até o próximo episódio e tchau.